rádio que toca palhoça. Bom dia a todos, espero que todos tenham um dia maravilhoso. Estamos novamente aqui, Renascer Psicologia Especializada. E olha, me sigam lá, @renascer.psi.especializada. Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo de transtorno de ansiedade, deixe um recadinho para mim lá, uma mensagem lá no direct. Conforme nós combinamos no podcast anterior, nós vamos dar continuidade ao tema transtornos de ansiedade e vamos falar de transtornos de ansiedade na adolescência. Etapa difícil essa, né, gente? Tanto para o adolescente, quanto para os pais, para a família, para aqueles que convivem diretamente com o adolescente, professores. É muito importante a gente falar de ansiedade na adolescência, porque essa é uma fase de muitas transformações. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, entre 10% e 20% dos adolescentes têm problemas de saúde mental, mas são diagnosticados e tratados de forma inadequada. Por isso, gente, é fundamental conhecer os sinais de transtornos mentais para que a gente, nessa fase, para que nós possamos identificar sintomas e aliviar o sofrimento desses adolescentes. A adolescência, eu costumo dizer que ser adolescente hoje é um grande desafio, né? Eu, por exemplo, tenho 58 anos, na época que eu era adolescente, o mundo ele era mais formatadinho. A gente tinha menos possibilidades de escolha, existiam valores que, digamos, faziam com que esse adolescente se movimentasse menos, tivesse menos opções. Hoje a gente vive o mundo da diversidade, então muitos desafios são colocados aos adolescentes. E a adolescência ela é uma fase em que se vive uma explosão de emoções, de pensamentos, de ideias, de experiências que impactam diretamente na autoimagem e na autoconfiança dos adolescentes. É normal que os adolescentes fiquem muito confusos nessa etapa. O problema é quando essa excitação e essa confusão se transformam aí num quadro muito ansioso que vai trazer prejuízos no dia a dia desse adolescente. Então, os adolescentes, eles passam por uma série de mudanças durante a puberdade. Mudanças físicas, mudanças emocionais, psicológicas e que tornam ao mesmo tempo, né, que os hormônios estão a mil ali, né? A descoberta da sexualidade, os primeiros relacionamentos, as primeiras experiências, as festas, os amigos. Ao mesmo tempo, esse é um momento também em que o adolescente tem muitas incertezas em relação a ele, em relação ao mundo. Por exemplo, numa fase que antecede, o vestibular, cada vez mais o adolescente, numa idade mais precoce, ele é cobrado a fazer uma escolha profissional. Imaginem a tensão, a pressão que é exercida sobre esse adolescente. E essa é uma fase que esse ser, digamos assim, ele não é mais criança, mas ele também não é um adulto. Então, quem ele é? Inclusive, tem um livro que o título dele, não sou criança e nem adulto. Então, quem eu sou? E aí a gente deu o nome de adolescente. Então, são muitas cobranças e é uma fase em que existem muitas descobertas, muitas experiências. É uma fase em que muitas vezes o adolescente não gosta da imagem que ele vê no espelho, ele tem comprometimentos com a sua autoimagem.
E é uma fase que às vezes é muito difícil dos pais identificarem esses sintomas, né? Por exemplo, o meu filho tá lá dentro do quarto, ele tá ouvindo música, ele não sai de lá. Mas isso é próprio da adolescência. Depende, pode ser que sim, porque é um momento em que esse adolescente ele está delimitando um espaço que é dele, porque ele se dá conta de que ele não é uma extensão dos pais, ele está delimitando o território dele. É comum que o adolescente encontre, né, no seu quarto, no seu espaço, esse território que é dele, mas pode também indicar uma necessidade de isolamento social, porque ele está desenvolvendo um quadro de ansiedade. É um momento que o adolescente afronta regras, que ele questiona a autoridade dos pais, que ele reage intensamente às situações e ele acredita que ele está sempre certo. Mas, muitas vezes, tem aí uma raiva desproporcional, tem um medo desproporcional, tem uma tristeza desproporcional. Então, existem aí algumas dificuldades, às vezes, de identificar, né? E eu acho muito ruim, muito pejorativo quando se chama adolescentes de aborrecentes. Porque nós podemos, né, ao chamá-los de aborrecentes, estarmos invalidando os seus sentimentos e as suas emoções. E muitas vezes, quando professores ou mesmo os pais chamam atenção para algum comportamento desse adolescente que chama atenção, o adolescente diz: mas esse aí é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Eu sou quieto, ou eu sou explosivo, ou eu não gosto de me relacionar muito com as pessoas, ou eu fico mesmo nervoso antes de fazer uma prova, ou eu sou tímido demais, eu tenho que beber para poder me soltar. Esse é o meu jeito. E não necessariamente é o jeito. Às vezes esse adolescente está clamando por ajuda. Mas se nós não estivermos atentos aí, né, a estarmos, né, prestando atenção a esses sintomas que o adolescente está apresentando, nós não vamos conseguir oferecer a ajuda que ele precisa. Quais seriam aí sinais bem típicos, né? Que também são sinais que adultos apresentam, né? Sintomas. Preocupação excessiva com coisas que essencialmente seriam pequenas, muita fadiga, sonolência diurna. O adolescente dorme muito. Cuidado, né, para não ter essa verdade cristalizada, porque pode ser que ele esteja sentindo necessidade de se isolar. Dificuldade para dormir. Mas fica no celular. Mas se o adolescente fica no celular direto, se ele fica nos eletrônicos direto, aí a gente também pode ter um quadro de transtorno de ansiedade envolvido, né? Perda de apetite ou apetite excessivo, também quadros de falta de ar, uma apreensão constante com o futuro, uma dificuldade para se socializar, uma autoestima baixa, né? Roer unhas constantemente, porque até uma questão importante que eu esqueci de falar, que a compulsão, ela está sempre presente em quadros ansiosos. Então, roer unhas, comer em demasia, puxar, arrancar cabelos, usar uma quantidade de drogas, né, excessiva, o uso de drogas, de álcool, jogos, tudo aquilo, né, que é em excesso, muitas vezes vem a serviço da ansiedade, ou seja, para baixar o nível de tensão que aquele adolescente ou aquele adulto, né, no caso aqui adolescente, está sentindo. Além disso, também é importante destacar que é comum os adolescentes se afastarem dos pais e amigos, porque eles têm dificuldade de falar das aflições que eles estão sentindo. Então, é importante que os pais deem espaço
espaço, né, para conversarem com seus filhos. Há muitos fatores que podem causar ansiedade nessa faixa etária, né? Como, por exemplo, a preocupação excessiva com a aparência, decepções amorosas, preocupações com o futuro profissional, entre outras, né? Como processos de separação dos pais, a mudança de amigos ou do próprio adolescente para outra cidade ou escola. Bullying também, né? A gente pode, em algum momento, estar falando aqui no podcast sobre bullying. A vivência em ambientes estressantes. Existem ambientes familiares que são tóxicos, né? E que vão também provocar, né, situações de ansiedade aí para esse adolescente. Sem contar de que quadros ansiosos graves também podem, né, provocar aí o risco de suicídio, gente. Não é só a depressão que pode provocar suicídio. Quadros ansiosos, onde o adolescente se vê desesperado, não conseguindo lidar com diversas situações, também pode provocar suicídio. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes entre 15 e 19 anos. Então, é muito importante estarmos atentos. Como é que você pode, né, ajudar o seu filho? Você pode oferecer apoio, acolhimento, da mesma forma que com crianças, acolher, abrir espaço para o diálogo, poder oferecer ajuda no sentido de que ele se sinta amparado e não julgado. Abrir espaço para ouvir. Muitas vezes o adolescente está precisando ser ouvido, ele não quer nenhum tipo de retorno. Ele quer só ser ouvido, ele quer só um ombro. Então, não julgue, abra espaço para o diálogo. Acompanhe esse adolescente. Se ele está com medo de ir em algum local, ofereça ajuda, vá junto, procure conversar, né? Não exija dele aquilo que ele não consegue dar. Não exija, por exemplo, que o seu filho de 16 anos já tenha que fazer uma escolha profissional que vai ser uma escolha para a vida inteira. Ajude ele, escute, converse com ele sobre as habilidades que ele percebe nele. Ou seja, né, não faça comparações com outros filhos, com irmãos que ele tenha, com primos, com pessoas que você conheça. Então, entenda que o seu filho é único, entenda que o seu filho não é uma extensão de você, entenda que o seu filho está crescendo e que esse é um momento em que ele precisa muito da sua ajuda. Então, é muito importante, né, aí nesse momento, também uma avaliação, né, de um profissional qualificado, até para avaliar se somente a psicoterapia pode contribuir, né, no tratamento, ou se tem aí a necessidade de uma avaliação psiquiátrica para que haja em conjunto também uma terapêutica medicamentosa. Então, a família, novamente, aí é fundamental nesse momento, né, nesse ciclo de vida, e para que fique atenta aí a possíveis sintomas ansiosos para buscar aí ajuda especializada. Eu gostaria, né, agora de estar trazendo aqui, claro, de uma maneira, né, resumida, quais são os principais tipos de transtornos de ansiedade que podem estar presentes em qualquer faixa etária, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta, né? Eu gostaria de falar primeiro sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Aí uma questão importante é que, assim, muitas vezes existem mais de um transtorno envolvidos na sintomatologia, né, daquele paciente. Por isso que é importante que um profissional especializado possa estar avaliando.
No transtorno de ansiedade generalizada, existe aí uma ansiedade que ela se mostra sempre elevada por um período superior a 6 meses. E geralmente ela é acompanhada de alguns sintomas clássicos aí. Uma inquietação constante, uma irritabilidade, uma fadiga, ou seja, um cansaço, e muitas vezes exige aí o uso de uma terapêutica medicamentosa aliada à psicoterapia. E aqui eu já vou dizer, gente, por favor, não tenham medo de tomar medicação quando ela é prescrita por um médico psiquiatra, que é o profissional adequado para isso. Porque ele vai avaliar a sua demanda e vai prescrever de forma adequada. Então, por favor, não se automediquem. Não peguem medicamento emprestado de ninguém, da avó, da vizinha, do amigo, né? Porque isso pode trazer sérios prejuízos para você, seja você adolescente, seja você adulto, né? Então, nós vamos aí, no próximo podcast, nós vamos estar falando sobre o uso de medicações, interações medicamentosas em quadros, né, relacionados à saúde mental, em transtornos mentais. Então, as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, elas apresentam um medo excessivo, preocupações ou sentimentos de pânico exagerados, e elas estão constantemente tensas, o tempo inteiro. Né? E dão a impressão que qualquer situação que elas possam vivenciar são ameaçadoras para essas pessoas. São aquelas pessoas, assim, gente, que estão sempre preocupadas com o julgamento do outro, preocupadas com o desempenho delas, com a avaliação que vão fazer delas, e aí elas precisam sempre de um reforçador, de alguém que esteja validando as escolhas delas. Geralmente tem muita dificuldade para relaxar. Sabe, no senso comum, às vezes diz assim, é o famoso paniquento, tá sempre agitado, pensamento não para, a pessoa não para, tá sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso traz, né, muitos prejuízos para o sono, distúrbios do sono, né? Às vezes um sono que não é reparador, que a pessoa acorda mais tensa do que foi dormir, uma dificuldade para dormir, porque a cabeça, né, os pensamentos não param, aquela agitação psicomotora, aquela agonia interna, né, aquele desconforto, uma tensão, né, constante, né, uma tensão constante muscular e aquela hipervigilância, como eu falei antes, do ambiente, dos próprios sintomas. E o início desse transtorno, ele pode acontecer a qualquer momento, só que ele vai se agravando. Por isso que é tão importante cuidar lá na infância e cuidar na adolescência, né? Muitas pessoas sofrem com transtorno de ansiedade generalizada. Então, fiquem atentos. Transtorno de pânico. Essa é uma experiência muito difícil para quem as tem. Porque o transtorno de pânico é aquela crise de ansiedade que aparece assim do nada. E aquela sensação iminente de morte, né? De que eu vou ter um infarto, por exemplo. Muitas pessoas acabam parando, né, num hospital, num pronto atendimento, num hospital especializado para tratamento de problemas cardíacos, porque acham que estão tendo um infarto. Chegam lá, não estão tendo. Então, não existe uma causa específica, física. Do nada, você está bem, você está num cinema, assistindo um filme, você está na sua casa, de boa, ouvindo uma música, de repente começa a sentir um monte de coisa. Falta de ar, enjoo, sensação de vertigem, de tontura, né? É importante dizer que tudo isso que eu estou falando para vocês foi, né, extraído do Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, o DSM-5, né? Então, são crises inesperadas. E aí, o que acontece? Elas
começam devagarzinho e tem o auge delas geralmente em 10 minutos. Mas elas podem durar de 10 a 20 minutos, mas elas também podem durar horas. Então, são sintomas clássicos, né? Palpitações, taquicardia, calafrios, que podem acontecer, né? Tremores, sudorese, dores de cabeça, mal-estar abdominal, sensação de um aperto no peito, né? O medo de morrer. Então, as pessoas acabam, né, evitando muitas vezes. Se você está num shopping, por exemplo, e você tem um ataque de pânico no shopping, você não quer mais ir lá. Se você tem um ataque de pânico no trabalho, você começa a imaginar, pensar que toda vez que você chegar lá, você vai ter um outro ataque de pânico, né? Então, é um transtorno que traz muitos prejuízos para as pessoas. Temos também a agorafobia. A agorafobia acomete as pessoas e traz algumas pessoas e traz como seu ponto central o medo de estar em situações em que fica difícil alguém socorrê-la se ela sentir alguma coisa. Então, o medo de não receber socorro gera uma série de comportamentos de evitação daqueles lugares. Então, os pacientes passam a evitar situações que eles percebem irracionalmente como ameaçadoras, como, por exemplo, ficar sozinho fora de casa, estar numa multidão, num show, por exemplo, num carro, viajando num carro sozinho, num avião. Então, tem medo que aconteça alguma coisa e que elas não consigam ser socorridas a tempo. Nós temos também a fobia social, que é um medo persistente de situações em que a pessoa evita o contato social ou situações que acredita ser constantemente avaliado pelo seu desempenho. Então, é muito importante que a gente esteja atento ao tipo de transtorno, para que ele seja tratado de forma adequada. Então, a pessoa tem um medo intenso de situações onde ela se imagina sendo julgada, onde ela se sente exposta à avaliação, onde ela pode se sentir humilhada, envergonhada. Isso acontece muito, né? Como eu falei antes, em apresentações públicas, às vezes dá o branco, às vezes até numa festa a pessoa não vai porque ela imagina que lá ela não vai conseguir se relacionar com as pessoas e que ela vai começar a ter muitos sintomas que as pessoas vão avaliar a forma como ela se comporta, a roupa que ela está usando, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é baixa, se ela é alta. Ou seja, tem um alto comprometimento da sua imagem corporal e isso provoca, né, uma baixa estima muito grande e até o isolamento social. Crianças, por exemplo, com quadros de fobia social, relatam vários desconfortos, né? Como falar em sala de aula, comer na cantina próximo a outras crianças, até dirigir a palavra a figuras de autoridades, como professores, né? E às vezes até passam a ter dificuldades de brincar com outras crianças. Nós temos também as fobias específicas, né, que geralmente estão associadas a medos excessivos ou irracionais na presença ou antecipação de algum objeto ou situação. Por exemplo, né, a claustrofobia, o medo de altura, ou a zoofobia. Então, se você tem medos excessivos de aranhas, de baratas, você pode ter aí um diagnóstico de uma fobia específica, um medo excessivo de altura, por exemplo. Então, as fobias, né, os tipos mais comuns são os medos por animais, os pavores de tempestades, o medo de andar de avião, o medo de agulhas, de ver sangue, né?
Então, são eventos, né, que evocam aí todos aqueles sintomas já falados aqui anteriormente. Nós temos também aí o transtorno de estresse pós-traumático, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele está diretamente relacionado a sintomas ansiosos que são provocados pela vivência de situações traumáticas vividas pela pessoa, como também assistidas, né, vivências de outras pessoas que provocam, né, o medo, né, de reviver aquela situação. Então, a pessoa revive, inclusive, essas experiências traumáticas através de sonhos, de flashbacks, né? Então, um indivíduo que ele é exposto a um evento traumático, como vivenciar, testemunhar ou se defrontar com a morte efetiva ou a ameaça de morte, que pode provocar, né, grave lesão ou ameaça à integridade física da própria pessoa ou de outras pessoas, ele pode desenvolver uma resposta de intenso medo. E esse medo ele pode ser revivido periodicamente como recordações angustiantes. Então, ele pode ter sonhos recorrentes com o evento, sentimento de que esteja ocorrendo novamente. Então, por exemplo, pessoas que foram acometidas com a Covid, elas podem ter desenvolvido quadros de estresse pós-traumático. Então, sentir uma falta de ar e achar que já estão com a saturação baixa, por exemplo, ou que estão com Covid novamente, né? E aí nós temos aí o famoso TOC também, né? Que são acompanhados de pensamentos obsessivos, né? Que são pensamentos que invadem, né, a mente dessa pessoa e que levam elas a criarem rituais para diminuírem os sintomas ansiosos. Então, é um tipo de transtorno que provoca muito prejuízo para as pessoas, né? Porque, às vezes, as pessoas, por exemplo, chegam atrasadas no trabalho porque tem que verificar se a porta está fechada 10 vezes. Entram e saem de um portão. Entram, sobem e descem um elevador. Vão ver se o gás está desligado. Verificam 10 vezes para ver se o carro está fechado. Precisam contar os passos que caminham. Então, o TOC é uma condição crônica e geralmente ele se inicia na adolescência, né? Então, é muito importante que essa pessoa possa buscar ajuda, porque é muito incapacitante, é muito sofrido e também dificulta muito a vida social e laboral dessa pessoa. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, né, da importância do tratamento. E é muito importante a gente frisar aqui que o tratamento para os transtornos de ansiedade, né, vai implicar tanto na terapêutica medicamentosa, como vai implicar também na psicoterapia. E eu queria dar umas dicas agora no finalzinho para vocês, né, de que assim, a ansiedade ela é uma experiência dolorosa de ausência de controle. Então, gente, por favor, aceitem que vocês não têm o controle absoluto da vida de vocês. O transtorno de ansiedade requer um trabalho interdisciplinar entre psicólogo, psiquiatra, bem como outros profissionais, como educadores físicos, nutricionista. Não tenha receio, como eu falei, de tomarem medicamentos, se forem prescritos aí de forma adequada. Faça psicoterapia, né? Aceite que os prejuízos são muitos e que estão afetando a sua vida laboral, familiar e social e que você não consegue lidar sozinho com as reações emocionais e fisiológicas das crises de ansiedade que estão acometendo a sua vida. Porque o manejo adequado por um profissional psicólogo vai contribuir com certeza com a remissão dos sintomas, através da identificação dos pensamentos disfuncionais que vão afetar diretamente as suas emoções e os seus comportamentos. Pratique atividades de relaxamento regularmente, é muito importante, porque o relaxamento ele reduz a excitação emocional e vai te ajudar a vivenciar uma emoção positiva, saudável.
O relaxamento, ele vai te conduzir a um sentimento de uma melhor habilidade de enfrentamento das situações estressantes. Pratique atividade física regularmente, é muito importante. A prática da meditação, inicialmente você pode até sentir alguma dificuldade em se desligar dos estímulos externos, mas a prática habitual vai permitir que você foque na sua respiração e isso vai contribuir na diminuição dos sintomas. E também não esqueça de investir na espiritualidade. Se você tem alguma crença, busque praticá-la, pois os benefícios podem ser muito significativos no que se refere à melhor regulação das suas emoções. Ficou com alguma dúvida? Vai lá no direct, @renascer.psi.especializada, deixa um recadinho lá para mim. Espero que vocês possam se beneficiar desses conteúdos que foram trabalhados aí nesses 2 últimos podcasts. Um grande abraço a todos e um beijo no coração.